Paz seja convosco. Vamos falar sobre o livro de Josué. Quero pedir a você que curta, compartilhe e se inscreva aí no canal. Vamos falar a respeito de um livro histórico, um livro que abrange 25 anos da história de Israel. O sucessor, de Moisés é Josué. Então Deus chama Josué para conduzir, para levar o povo à terra prometida, a terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. Então, logo no início do livro de Josué, você vai ver que Deus convoca, chama Josué a ocupar o lugar de Moisés, que estava morto, e levar o povo a atravessar o Jordão para poder entrar nessa terra prometida, né? O livro é um livro de realizações, onde todas as promessas de Deus vêm se cumprir, né, dentro desse livro. O governo é teocrático, onde o próprio Senhor vai falar com Josué, levando, o povo à terra prometida. A entrada em Canaã. Canaã era a terra, escolhida por Deus, que manava leite e mel, porque o povo vinha de 40 anos no deserto, então estava entrando nessa terra. Eles eram nômades, estavam entrando nessa terra, só que para conquistar a terra, só que a terra estava ocupada por alguns povos cananeus, que são os heteus, amorreus, jebuseus, perizeus, heveus, filisteus, e eram povos cruéis, eram povos politeístas, tinham vários deuses, sacrificavam crianças, tinham rituais macabros, séculos após séculos eles vinham com práticas abomináveis diante do Senhor. Então a ordem de Deus a entrar naquela terra era: extermine os povos que lá estão e tomem a terra é de vocês. A terra já está na sua mão. Você tem que lutar e conquistar a terra porque ela é sua. Então, quando chegam ali nas bandas do rio Jordão, antes de atravessar o rio Jordão, a tribo de Rubens, de Gade e meia tribo de Manassés, antes de Moisés morrer, pede a Moisés aquela área, que eram planícies, boa ali para animais, para pasto. E Moisés dá para eles essa terra, mas tinha a condição dos homens terem que entrar na terra de Canaã, junto com as outras tribos, para poder conquistar a terra, e depois sim voltavam para aquela banda lá do rio, que foi chamada de Transjordânia, antes de atravessar o Jordão. Só ficariam naquela terra as mulheres, as crianças e os animais. Então Josué, antes de atravessar o rio, manda os espias para ver como era a terra, e os espias voltam com um diagnóstico muito positivo, muito bom. Então Josué fala para o povo: vamos nos preparar, santificai-vos, porque o Senhor vai fazer maravilha no meio de nós. Vamos nos santificar para que o nosso Deus trabalhe em nosso meio e nos dê a terra. Então eles vão agora atravessar o rio Jordão. O rio estava na época de enchente, de cheia, de águas transbordantes, melhor falando. Então um ato sobrenatural acontece, onde as águas do rio, elas param e eles passam, a pés enxutos pelo rio Jordão, e ele manda os homens pegar pedras, representando cada tribo, e quando passa o rio Jordão, ele faz um altar a Deus, para glorificar o Senhor pela vitória de ter conseguido esse tal milagre que aponta para os filhos de Israel que Deus é com Josué, e Deus tinha escolhido Josué para essa tarefa. Então, ao passar pelo rio, ele monta o altar, ele adora a Deus, monta o altar ali com as 12 pedras. Chegando em Gilgal, Deus manda que ele faça a circuncisão nos homens, que estavam com ele. Por quê? Os homens, a geração que andou no deserto, morreu, os que tinham acima de 20 anos, ficando apenas Josué e Caleb. Então, aqueles que estavam ali não tinham ainda feito a circuncisão, Então, nesse momento lá em Gilgal, Josué obedece a Deus e faz a circuncisão nos homens para poderem estarem ali, dentro da obediência. Então agora eles vão conquistar
a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que tinha os muros tão altos e tão largos, que tinham casas dentro do muro, né? Então, a estratégia era dar 7 voltas na cidade, sendo que, durante os 6 dias, calados, eles deveriam rodear a cidade uma só vez, durante 6 dias. E no último dia, eles deveriam rodear a cidade 7 vezes, num total de 13, sendo que a última volta, os sacerdotes iam tocar a trombeta, quer dizer, tocar o chofar, né? Que era um instrumento. E quando o povo de Israel ouvisse o som, deveriam gritar, dar brado de vitória, e a muralha ia cair, com exceção da casa de Raabe, que foi a prostituta que ajudou os espias quando eles entraram na terra. Então, como ela deixou, né, eles mandaram ela colocar um fio de escarlata na janela para poder ser o sinal, o símbolo ali. Então, tudo que estivesse dentro da casa de Raabe, com aquele sinal, que era o fio de escarlata, na janela, ia ser poupado. Então, ela foi a única casa que foi poupada, a única pessoa que foi poupada naquela cidade foi Raabe e a sua família, né? Então, a cidade vem ao chão e Deus dá uma ordem. Vocês entram na cidade, vocês conquistam a cidade, vocês matam, exterminam todas as pessoas daquela cidade, animais, e o ouro e a prata, eles vão ser separados e colocados no tesouro do Senhor. Então os soldados assim fizeram, estavam muito felizes, muito contentes, porque venceram, né? E agora vão para uma outra cidade chamada cidade de Ai, uma cidade menor diante de Jericó, né? Então ele resolve mandar 3.000 homens para conquistar Ai, sendo que Jericó ficava no nível do mar e Ai ficava um pouquinho mais elevado, então eles tinham que subir para Ai. E quando chegam em Ai, eles voltam envergonhados e falaram com Josué: por que você nos trouxe aqui? Nós morremos, estamos morrendo, fomos vencidos. Então Josué rasga sua roupa, fala com o Senhor, e o Senhor fala para ele: tem pecado no meio do povo, e por causa do pecado, né, vocês perderam a guerra. Então ele tira a sorte, e a sorte cai sobre Acã, porque Acã tinha cometido pecado, tinha um anátema debaixo, uma maldição debaixo da sua tenda. Então foi revelado, né, que foi Acã. Então Acã e sua família morrem apedrejados. E Deus dá uma nova estratégia para Josué, uma estratégia militar, porque o primeiro erro de Josué foi ter entrado em Ai e não ter orado, não ter buscado o Senhor, não ter orado, pego a orientação do Senhor. Agora, dessa segunda tentativa, o Senhor dá a orientação para ele vencer a guerra. E o detalhe: poderiam entrar na cidade e pegar tudo o que quisesse, deveriam exterminar os homens, né, os animais, todas as pessoas que viviam naquele local, mas os despojos daquela guerra eles poderiam pegar para eles. Então eles voltam de Ai confiante, porque venceram aquela guerra, né? Aí agora eles vão para são assim famosos, vou botar assim, são bem, os povos que estavam perto dele começam a ouvir coisas que eles atravessaram o Mar Vermelho, que atravessaram o Rio Jordão, que venceram a fortificada Jericó, que venceram Ai. Então os povos começam a ficar com medo. E um desses povos são os gibeonitas. Os gibeonitas se juntam e fazem uma estratégia. Vamos chegar lá, vamos falar para Josué que nós somos povos que viemos de muito, muito, muito longe. Olha a nossa roupa velha, olha o nosso sapato velho, olha o nosso pão velho. Nós queremos fazer uma aliança com você. E mais uma vez, Josué erra em não consultar o Senhor e faz uma aliança com os gibeonitas, os mentirosos gibeonitas. E depois de alguns dias ele descobre que os gibeonitas eram povos que estavam bem pertinho deles, a 8 quilômetros, bem perto deles. E eles descobrem que fizeram uma aliança com os povos que Deus havia mandado exterminar. Então a aliança era de preservá-los, de não matá-los. Então, já devido feito a aliança, não poderia voltar atrás. Então
os gibeonitas vão viver como escravos do povo de Deus, do povo de Israel. Só que eles estão cheios de costume, cheios de idolatria no meio do povo. Então, o povo de Israel vai sofrer uma consequência mais à frente. Outros reis, são os reis, fizeram 5 reis fazem uma colisão, os reinos lá do norte, do sul, fazem uma colisão para vir contra Israel, né? E Josué busca o Senhor, está ligado no Senhor, e o Senhor manda pedra e consome e vence, né? E o sol para, porque Josué ora, e a lua para, porque Josué pediu, enquanto estiverem em guerra, e aquilo aconteceu, o tempo parou para eles poderem guerrear, uma coisa assim, milagrosa mesmo, e o povo de Israel vence aqueles reis, né? E agora vamos para a divisão da terra. A divisão, Josué está velho, entraram dias, e as terras foram conquistadas, só que ainda tinha moradores, tinham povos de Canaã naquela terra. Então ele fala, vocês agora vão expandir, vão guerrear, nós já conquistamos, nós já estamos aqui, nós já estamos ocupando o território, vocês agora vão expandir e cada um o seu território. Né? E eles falam, tá bom, nós vamos fazer sim, nós vamos obedecer, ouvir a sua voz, e fazer conforme o Senhor mandou. Então, na divisão da terra, as 2,5 tribos retornam para a Transjordânia, os homens, né? Só que tinha alguns detalhes aí. Apesar da terra ser boa, ter planície, ser boa lá para a pecuária, ser boa para o pasto, eles estavam afastados da tribo, porque tinha ali o rio Jordão, né? Que era uma barreira natural que impedia de ficar indo e vindo. Então, eles estão afastados das outras tribos. Eles estão afastados do centro religioso, que ficava em Siló, lá nas terras da tribo de Efraim. Eles não tinham contato espiritual, eles não poderiam fazer outro tabernáculo, porque o tabernáculo ficava em Siló. Então, isso tudo não favoreceu as 2,5 tribos, né, que tinha todo esse empecilho de adorar a Deus, de buscar o Senhor. Essa distância atrapalhava que eles estivessem em comunhão aí com o Senhor, no tabernáculo e com as outras tribos. E também ficavam vulneráveis porque estavam antes do rio e ficavam vulneráveis a ataque de outros povos. Já as 9,5 tribos estabeleceram seus territórios, né, e teriam que se firmar na terra e expandir o seu território. Os levitas não receberam herança de terra. A herança deles era o Senhor. O que eles deveriam ser? Eles foram espalhados entre as tribos e deveriam trazer a pureza espiritual, combater a idolatria e servir as demais tribos. Eles ficaram em 48 tribos, divididos em 48 cidades, com esse objetivo aí. Desculpa, não é 48 tribos, 48 cidades. Né, que são apenas 9,5 tribos do lado de cá e 2,5 tribos do lado de lá, um total de 12 tribos. Né? Então, eles deveriam ali estar levando a parte espiritual do povo. Por isso que eles não herdaram terras, eles herdaram o próprio Senhor, foi a herança deles. E eles deveriam estar ali no meio do povo, né, levando o povo a adorar a Deus e combater a idolatria. Então agora Josué morre com 110 anos, né, e a gente agora, o próximo vídeo, vamos falar a respeito de juízes. Eu aguardo vocês para um próximo vídeo. Deus os abençoe e fiquem na paz.